Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui nessa conversa que vamos fazer hoje. Eu estou aqui com a queridíssima Larissa Elmore Silva. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? E nós vamos conversar. Eu, claro, quero me apresentar também, porque talvez você esteja chegando aqui agora. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga e coach. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Então, por isso, a consultora em comunicação, Larissa, está aqui com a gente, que é o medo de falar em público. Muita gente tem medo de falar em público, não tem, Nari? Muita gente. É uma das queixas principais hoje na minha clínica, ali na consultoria. As pessoas chegam com essa queixa e elas vêm com a esperança, a expectativa de que seja solucionado naquele momento. E justamente vem de uma história, muitas vezes eles trazem uma história do medo de falar em público que foi se tornando ainda mais recorrente ou foi se tornando ainda mais intenso. Então, quando a pessoa procura um trabalho de consultoria, ela já está num momento de um nível de estresse altíssimo. Porque, às vezes, começa com uma situação de uma exposição simples, social, numa mesa de um bar, de se colocar, e ele chega num momento em que ele recebe um retorno de um líder, ou ele precisa fazer uma palestra, e aí ele está num nível de estresse altíssimo, porque ele não sabe como argumentar, inclusive, para a equipe que ele não tem condições de fazer esse trabalho, ministrar essa reunião. E nesse momento ele precisa de uma solução rápida, porque ele precisa fazer uma palestra amanhã. Muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim, e aí ele vem com a queixa de como se trabalhar a oratória, como se trabalhar a comunicação focada na forma. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Exatamente, porque isso é muito bacana, porque às vezes a gente pensa que é só uma estrutura. Se fosse assim, talvez a gente decora, faz algumas coisas, mas não é só isso. Por que não é só isso? Porque tem um ser humano por trás, e enquanto seres humanos, nós temos uma série de pensamentos que passam aqui pela nossa mente, a gente tem uma série de sensações, enfim, e tudo isso aparece no nosso dia a dia, em qualquer conversa que a gente faça aqui mesmo. Nesse momento em que estamos conversando, tem várias sensações acontecendo ao mesmo tempo. Então, claro que se a gente puder ter controle dessas sensações, se a gente puder conhecer, ter o autoconhecimento, puder realmente uma palavra que a gente usa muito em psicologia, se a gente puder se apropriar de tudo isso que está nos acontecendo aqui, fica muito mais fácil se colocar, se posicionar, enfim, em qualquer situação, porque gente, né, você estava colocando aí, lá, que as pessoas, quando vão fazer uma apresentação, agora tem gente que mesmo se for em um grupo maior de pessoas, não é nem uma grande apresentação, mas um grupo maior de pessoas já tem, né, por exemplo, numa reunião de trabalho, mas que nem é uma grande apresentação, mas só dela fazer uma pergunta diante, por exemplo, dos gestores, ou diante da equipe de trabalho, então não chega a ser nem a apresentação formal, mas é de se posicionar, por exemplo, a gente vai muito para a questão profissional, trabalho em equipe, porque, claro, no meio social isso acontece, mas às vezes o impacto é um pouco menor. Agora, no meio profissional, isso acaba tendo um impacto ainda maior. Então, não é só o falar ali, né, numa apresentação formal. Você estava dizendo que as pessoas procuram muito quando não está dando mais, quando ela realmente está ali diante de uma situação, né, e que provavelmente se ela tivesse procurado antes, talvez nem tivesse ido até aquele ponto, né? Talvez ela pudesse ter evitado, prevenido para chegar naquele ponto. Mas quando chega naquele ponto, como é que é o trabalho de consultoria? Como é que você desenvolve, né? Como é que é dali você trabalha a forma, o que mais? Como que funciona? Antes de eu responder, eu acho importante colocar a diferença entre o posicionamento de alguns clientes. Quando eu vou conversar com esses clientes, eu procuro entender qual foi o movimento interno que fez com que aquele cliente, naquele momento, chegasse a um nível de estresse tão grande ao ponto de se expor. Então, alguns clientes chegam com a fala de que sempre tiveram
um receio de se posicionar, muitos trazem uma questão de timidez, de insegurança, de falta de posicionamento, inclusive em casa, entre irmãos, com os familiares, e ao longo do processo, dos anos, foram sentindo cada vez mais retração no momento de uma adolescência, que ele precisava se expor para o grupo, ou no relacionamento afetivo, e principalmente agora no trabalho. Sim, então, usualmente sim. são adultos que me procuram. Outros clientes, é muito interessante, vêm com a fala de que na reflexão dele existiu um momento pontual que fez com que ele se retraísse totalmente. Então, vamos supor, tem clientes que chegam para mim e colocam situações seguintes: olha, eu estava em uma reunião, nunca tive problema de falar em público, e naquela reunião em especial, eu me deparei com uma situação de crise, uma situação que eu recebi um retorno negativo da equipe, Sim, sim. ou fui fazer uma apresentação, uma palestra, e naquele momento o equipamento pifou, e eu não sabia o que dizer. Naquele momento, na percepção dele, foi o bloqueio. Então, tem clientes que me trazem a fala seguinte: todas as vezes agora que passo por uma situação semelhante a esta, ou vou talvez passar por uma situação semelhante a essa, eu já bloqueio ou eu esquivo, eu evito essa situação. Sim, então alguns trazem um histórico. Exatamente. E o outro aconteceu um fato, e o registro que ele traz para aquele fato, o significado que ele dá para aquele fato, é forte o suficiente para começar a impactar. Exatamente. Eu tenho também casos de clientes que trazem a seguinte informação: ele tem a percepção de que, de alguma forma, mesmo ele não tendo medo de falar em público, sim, mas de alguma forma a comunicação dele agride o outro. Ou ele traz o seguinte: olha, eu vou fazer uma reunião, estou num momento de conversa com os amigos e eles não receberam da forma que eu não esperava. Eu preciso saber o que está acontecendo. Será que eu não me comunico como eu gostaria de me comunicar? Será que as pessoas não entendem o que eu gostaria de passar a informação e não estão entendendo de uma forma adequada? E aí vem muitas vezes o questionamento, porque muitas vezes o próprio cliente não tem a consciência pessoal do nível de dificuldade dele. Sim. Ou às vezes até tem a condição de avaliar o nível de dificuldade, mas não sabe até que ponto isso atinge o outro, positivo ou negativamente. Sim. O quanto que a comunicação dele impacta nas relações dele, sociais, sim, profissionais e quaisquer outras. E é muito interessante porque nas três questões o aspecto emocional ele está muito presente. É porque a gente traz, de fato, uma bagagem com as nossas experiências, a gente faz uma leitura do mundo desde pequeno, de como é que a gente vive, então de como é que as relações acontecem, e esse registro interfere na nossa vida adulta. A outra, né, eu vou fazer uma comparação aqui, que não é exatamente essa situação, mas quase um estresse pós-traumático, né, porque houve uma situação de estresse, e aí gera-se ali um trauma, uma percepção de que aquilo, então, é ruim, seja lá por algum motivo, ou porque eu posso ser criticado novamente, e aí vem os medos que estão ali por trás, ou mesmo nessa outra situação em que o autoconhecimento, a autopercepção, ela está muito distante. Exatamente. Então, ou seja, em qualquer aspecto aí da comunicação, o que a gente tem ali de formação emocional, ele está completamente conectado, ele impacta diretamente a forma como a gente se expressa. Exatamente. É porque se relaciona, sim, porque são as nossas crenças, são as nossas emoções, são os nossos pensamentos que definem a forma como a gente aqui aparece, né? Porque a gente, quando fala de forma, eu vou só trabalhar a forma e eu consigo fazer, não necessariamente, porque quando os pensamentos, quando as crenças, quando as percepções, quando o estado emocional está distinto, existe uma incongruência. Exatamente. Entre aquilo que está aqui dentro e aquilo que eu quero transmitir aqui para fora. E essa incongruência, certamente, ela vai aparecer, obviamente, em qualquer questão, e que se ela não for trabalhada, eu fico pensando que pouco resolve trabalhar exclusivamente a forma. Exatamente, é super importante isso que você traz, porque 99% dos clientes que chegam até mim ou trazem informação de que já buscaram um curso de oratória, pesquisaram sobre um curso de oratória para melhorar, para aprimorar a comunicação, ou outros estão em dúvida entre uma consultoria, um trabalho mais individualizado e o trabalho de oratória, um curso de oratória, enfim. O que eu acho importante trazer, eu trago muito isso para os meus clientes, é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre um trabalho de oratória pura, e a gente vai conversar sobre isso, e um trabalho de comunicação que envolve não somente a forma, e a gente vai diferenciar essa questão de forma,
com o conteúdo, mas questões internas. Então, se, por exemplo, eu sou uma executiva e eu tenho que fazer uma palestra numa universidade no exterior, e eu preciso fazer uma apresentação oral para determinado público, ela pode muito bem ir num curso de oratória ou simplesmente fazer um trabalho pontual para melhorar a forma como ela vai colocar o conteúdo dela. Existe a diferença entre conteúdo e forma. Eu vou trazer isso, inclusive, num vídeo essa semana, de uma pergunta que me fizeram sobre a diferença entre o conteúdo e a forma numa comunicação. Então, eu posso ajustar a minha fala, os meus gestos, a minha postura corporal, o meu contato visual, como eu vou apresentar o material para o meu público. Isso é a forminha do bolo, digamos assim, de como eu vou me posicionar diante de um público. Agora, se eu tenho um problema pessoal, interno, emocional, com aquele público, por exemplo, existe um líder naquele momento, naquela plateia, que de alguma forma me incomoda internamente. Eu me sinto recuado, inseguro, eu fico nervoso. Mesmo se eu trabalhar a forma da oratória, que são todos esses aspectos que a gente vê em cursos de oratória, não vai resolver. Não vai resolver com muito cuidado. Quero colocar muito cuidado nisso. Lógico que a forma vai melhorar. Os cursos de oratória, eles são fantásticos. Eu trabalho na questão da comunicação também. Mas, principalmente, quando a pessoa tem um medo, existe uma fobia sobre como falar em público. Nós estamos tendo um minuto agora nesse momento. Exatamente. Temos um vídeo inesperado. É muito bom, porque a gente pode aproveitar para dizer que isso é um vídeo na comunicação. Pois é, quem sabe agora, pausa, e aí a gente não tem... Então vamos aproveitar que a gente teve um ruído. Vamos fazer as perguntas. Vamos dar só boa tarde aqui para o Jason. Obrigada, Jason, falando que nós somos profissionais incríveis. Obrigada a você também, né? Para o Elton, querido, um beijo. Para a Tati também, falando lindas. Tiago, um beijo para todos vocês que estão aqui, talvez ouvindo com algum desafio a nossa voz. Imprevistos acontecem principalmente quando nós estamos... É interessante nós falarmos sobre a questão de um problema como esse. Muitas pessoas passam por uma situação como essa. Se nós estamos fazendo uma apresentação como agora, existe um ruído, literalmente, a gente tem que deixar claro que o ruído na comunicação não necessariamente é um barulho, mas é algo que atrapalhe a nossa conversa, a nossa apresentação. Muitas pessoas me trazem, nesse momento, o bloqueio. Depois de uma situação como a nossa, por exemplo, eu nunca mais vou fazer uma live ou uma conversa, porque eu não consigo lidar com uma situação como essa, que foge do nosso controle. Exato. E isso acaba virando uma esquiva, uma dificuldade do outro lidar com situações que fogem ao nosso controle. Sim. E aí o ponto é, como nós administramos o nosso posicionamento de comunicação numa situação que foge ao nosso controle, então a energia acaba, existe um ruído, o material não funciona e o olhar do outro me incomoda. Então, antes de falarmos sobre o olhar do outro que incomoda, eu vou voltar na forma. Se aquele líder que está na plateia, naquele momento, tem um olhar, tem um contato que me incomoda, eu posso ter trabalhado toda a forma possível. Gestos, postura, empoderamento da comunicação. Quando eu cruzar os olhos com ele no momento da plateia, o meu interno vai se desfazer, porque internamente algo me incomoda. Sim, aqui dentro, e a na forma se desfaz. A forma se desfaz. Eu posso utilizar os gestos que forem, eu posso utilizar a fala que for, mas não vai resolver. Como um ruído como esse. Se existe um ruído como esse que atrapalha, qual é a estratégia? Não tem como fazer uma esquiva. Nós estamos aqui para ter um assunto super importante. Sim. E aí, como colocar? A gente vai ler uma pergunta. A gente vai falar que o ruído existe, a gente vai dizer que ele está aqui, que ele está aqui, olha, vocês estão ouvindo, porque às vezes a gente tem uma sensação de eu vou negar, eu vou fingir que não está acontecendo. O mundo é perfeito, a energia acabou, já aconteceu comigo, eu fui fazer uma apresentação uma vez, que a energia do auditório acabou, não tinha como colocar o material do PowerPoint, eu não tinha como acender as luzes, que estratégia nós temos? Essa questão da comunicação, voltando, transcende a forma.
porque ela está ela é interna nossa. A partir do momento que eu não me deixo abalar pelo nervosismo, não me deixo abalar pela adrenalina, eu consigo me posicionar de uma forma criativa e estratégica, por isso a consultoria de comunicação humana é estratégica, porque não adianta ter forma. Sim. Eu tenho que saber lidar com os imprevistos. Nós estamos falando de comunicação humana. Exatamente. Nós não temos controle. Exatamente. Ser humano pode ser isso em qualquer ocasião, em qualquer situação. E se a gente observar, inclusive, o complexo, acho que falou um pouco mais alto. Se a gente observar, inclusive, muitas pessoas, como a própria Larissa acabou de dizer, que ela já passou pelo fato de não ter luz, mas às vezes uma pessoa diz algo no meio da plateia que você não está esperando, ou de repente algumas pessoas começam a dormir enquanto você está falando. Várias coisas podem acontecer. E o que você faz nessas situações? Um estado interno, né? Aqui dentro, se você estiver tranquilo aqui dentro, você encontra mais caminhos alternativos a respeito do que fazer, de como lidar com essa situação, de como incluir o que está acontecendo, de como transformar aquilo. E um ponto importante que eu quero trazer é o seguinte: além da diferença entre oratória e forma, com as questões internas da comunicação, quando nós temos um medo de falar em público, que é usualmente, não sei se você sabe, Carol, mas existem pesquisas que trouxeram que o medo de falar em público hoje ele é considerado muito maior pelas pessoas do que o próprio medo da morte. Então, existe um terror social. Sim, e eu fico pensando... Desculpa. Não, pode concluir. Não, porque fico pensando assim, o que está por trás do medo? Você sempre que tem um medo, né? A pergunta é, o medo da morte, o que está por trás do medo? Muitas vezes eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu morrer, o que vai acontecer, ou eu tenho medo de quem eu vou deixar. Então, e o medo de falar em público? Vale sempre a pena a gente perguntar, o que tem por trás disso? Além do olhar do outro, que é um ponto que nós vamos trazer hoje para vocês, mas principalmente a falta do controle. Porque não depende de mim a reação do outro, lógico, depende de mim a forma como eu vou me comunicar com o outro e a resposta do outro. Mas o outro pode ter uma reação que me surpreende. Eu posso achar que o que eu vou dizer para ela, por mais ajuste que eu faça, não vai incomodá-la e pode ser que te incomode e você tem um retorno negativo, na minha percepção. Como lidar com questões que me fogem ao controle, como você disse, uma pessoa que dorme na plateia, uma reunião, um líder que vai trazer um feedback negativo, porque o que eu trouxe para ele não foi o que era esperado. Sim. Essas questões internas fazem com que nós pensemos o porquê o olhar do outro incomoda a nós mesmos. E muitas vezes eu vejo os meus clientes trazerem, olha, eu percebi que da minha equipe de 10 pessoas, depois da nossa conversa, eu percebi que aquela pessoa em especial me incomoda. E ela começa a trazer questões internas, sejam familiares, sejam questões de relacionamento afetivo, social, que ela consegue, inclusive, começa inclusive a fazer pareamentos. Ela começa a ver muitas situações da vida pessoal nela no outro. A partir do momento que ela trabalha isso internamente, seja no processo de consultoria, seja no processo terapêutico, e a gente começa a perceber que aquela situação vai além, está muito mais interna e vai além do contexto da comunicação, ela lida melhor com aquela situação, a forma vai fluir naturalmente. Exatamente. Porque o olhar do outro deixa de ser ameaçador e passa a ser convidativo. Porque a partir do momento que você vai fazer uma apresentação, o outro quer ouvir o que você tem para trazer. Sim. Ele quer saber que tipo de conteúdo você vai trazer. Ele tem interesse. E não ele vai julgar o seu conteúdo. Porque muitas vezes a gente sobe no palco e a gente está dizendo palco de vida. Sim, não só o palco de quem faz uma apresentação em público. Eu acho muito importante colocar, porque muitos profissionais nem fazem uso da comunicação profissional. Muitas vezes ele fica no computador simplesmente, não tem muito contato próximo com outras pessoas, às vezes trabalha só com equipamento, com máquinas, mas ele tem essa dificuldade. E a partir do momento que ele vê que no palco da vida, o olhar do outro pode ser interessante e convidativo, e não um olhar amedrontador, um olhar que ameaça, que traz uma história de agressividade, ele rompe com isso, que a gente chama de crenças internas. Sim, sim. E muitas vezes esse olhar até ameaçador, ele vem do medo mesmo de ser julgado, do medo de ser criticado, do medo de ser rejeitado. Porque, em última instância, né, se a gente for fazendo mais perguntas, não, porque o outro pode me julgar de
tal jeito. Sim, e como você se sente? Ah, ele pode me rejeitar, ou eu posso, numa situação de trabalho, eu posso perder o emprego. Então, mas eu posso perder o emprego por quê? Né? Porque não vão aprovar o meu comportamento, o meu jeito, ou o que eu estou entregando, ou a forma como eu estou falando. E esse medo do julgamento, esse medo que tem aí, né, depois, o medo da rejeição, ele é muito presente no ser humano. Né, os seres humanos, normalmente, a maior parte, né, quer ser aceita ou quer ser amada, porque nós somos seres interdependentes, nós vivemos em comunidades sociais. Exatamente. Então, nos relacionamos uns com os outros o tempo todo. E aí, essa receptividade, essa aprovação do outro para o ser humano, pelo menos para a maior parte dos seres humanos, é muito importante. Então, daí vem muitas vezes o medo de falar em público quando eu tenho esse medo também muito presente. Né? E se eu não trabalhar essa questão de um ponto de vista emocional, psicológico, é isso que ela está dizendo. A forma fica mais distante. E o contrário é verdadeiro. Quando eu trabalho, a forma acaba vindo naturalmente. Exatamente. E ela vai impactar totalmente. A forma vai ser impactada. Então, vamos supor, se eu, naquele momento, chego para conversar com você, você de alguma forma me intimida, eu não consigo manter um contato visual com você porque eu acho que o seu olhar me agride de alguma forma. Eu não consigo conversar com você de uma forma empática, de uma forma acolhedora, porque eu acho que a sua comunicação me agride de alguma forma. Nesse momento, o que a gente chama de linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? São gestos, a postura, a nossa forma de articular a fala, a nossa forma de impostar a voz. Questões que demonstram para o outro a nossa comunicação que não seja verbalizada, que não seja falada através de palavras. Que faz parte da forma também. Esse meu não verbal vai demonstrar para você de alguma forma um comportamento que eu tenho. Não necessariamente eu estou sentindo, mas o outro pode fazer uma leitura sobre mim até equivocada. Isso pode impactar negativamente a minha imagem pessoal e profissional. Então vamos supor, se eu estou aqui conversando com a Carol e eu estou muito insegura, muito nervosa, e cruzo os braços, e não consigo manter contato visual, e mexo muito no cabelo, fico me auto-manipulando, a percepção da Carol sobre mim ela deve estar insegura, ela está amedrontada, ela está desconfortável de alguma forma. Sim. Esse não verbal vai comunicar ao outro a minha forma. Por isso que quando nós trabalhamos somente a oratória pura, nua e crua, nós não estamos pensando em nós mesmos como indivíduos, como seres humanos pensantes, com emoções, com fragilidades, porque a partir do momento que algo me angustia, que algo me traz questões que me incomodam, automaticamente o meu corpo vai falar. Eu posso ficar em silêncio, mas o outro vai fazer uma leitura de que eu não estou tranquila, de que algo me incomoda. É impossível nós não nos comunicarmos. Exatamente. Porque o estar em silêncio é uma comunicação. O olhar é uma comunicação. O ritmo da respiração é uma comunicação. Então, é impossível, mesmo que você esteja parada, quieta, você está comunicando. E, por exemplo, numa reunião, o silêncio, ele pode até impactar mais do que uma fala. Exatamente. Porque um silêncio de quando a plateia, né? A plateia que eu digo, o público, as pessoas que estão naquela reunião com você, esperam um posicionamento, o seu silêncio pode impactar muito mais do que se você falasse. Então, isso, né, da gente pensar, não, vou ficar em silêncio porque aqui eu me preservo. Exatamente. Pode ser um engano, porque talvez ali você esteja comunicando muito mais do que você está pensando que está comunicando naquele momento. E o oposto também. Tem pessoas que muitas vezes me trazem, eu estava tão em pânico, estava num movimento tão ansioso que eu falei compulsivamente. E aí é um ponto que eu quero trazer muito, que muitos clientes me trazem, a escuta. A escuta faz parte do processo de uma negociação e da comunicação, principalmente dessas pessoas que têm uma dificuldade de falar em público ou de se relacionar. Porque ou eles escutam muito e não se posicionam no empoderamento da voz e da comunicação que eles têm no mundo, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, ou eles falam demais, compulsivamente, porque precisa extravasar aquela angústia, e não tem o momento da escuta. Então, turno de comunicação, turno comunicativo, que é você fala, eu escuto, eu falo e você escuta, que é fundamental para uma comunicação
acontecer, as relações acontecerem entre as pessoas, não acontece. Então existe uma fragilidade nesse processo. E aí entra aquele grupo que eu trouxe, das pessoas que não conseguem reconhecer quando agridem o outro, ou quando trazem uma informação quebrada em ruídos, em uma reunião, por exemplo, Sim. uma conversa de negócios. Ainda porque é uma ilusão a gente achar que o bom comunicador é aquele que fala muito. Exatamente. Ele não necessariamente, aliás, não é aquele que fala muito, é aquele que sabe a medida, que sabe a adequação, em que momento falar, em que momento ouvir. É porque a gente tem, a pessoa fala muito, é uma excelente comunicadora. Não necessariamente. Não necessariamente. Existe uma diferença muito grande entre se posicionar de uma forma, né, na sua comunicação, que se torna invasiva, Sim. E a esquiva. Então vamos conversar sobre os dois extremos. A esquiva é o medo, é o receio, é o me resguardar, como a Carol disse, e ficar em silêncio, por exemplo, em uma reunião. Eu escuto muito dos clientes, olha, eu sei que eu vou falar bobagem, porque aí a fantasia que ele tem de que o outro vai entender o que ele vai trazer. Sim. Então eu preferi me silenciar. Então ele se esquivou da situação, do enfrentamento. Alguns até desmarcam e remarcam reuniões ou conversas familiares para não ter que lidar com esse momento. E a gente vai falar sobre sintomas também. O outro extremo é o extremo do excesso, da invasão. Então, se eu chego no espaço e vou falar demais ou me colocar demais, isso transmite ao outro uma sensação de invasão, de excesso. E o outro vê que nós estamos numa ebulição de emoção, de sentimentos, de ansiedade, de agonia, e muitas vezes perpassa o medo. Porque eu não vou dar tempo para o outro falar, porque eu não sei o que ele vai dizer sobre o que eu estou falando. Eu não estou preparado para ouvir o retorno dele sobre a minha argumentação, o meu comentário. E isso é muito complicado. É quase como uma forma de se defender, de proteção mesmo. Né? Para a gente, mais uma vez, observar, né, como a comunicação está completamente relacionada ao que se passa aqui dentro da mente, às nossas emoções, de fato. Então, ela é usada, às vezes, para a gente se proteger. Aliás, muitas vezes a gente usa a comunicação para se proteger. E aí, o resultado que a gente obtém é muito diferente do que a gente esperava. Né? E às vezes, a gente não tem também essa percepção. A gente não observa, como o que ela estava dizendo, a pessoa é agressiva e ela não percebe que é agressiva. Bom, ela fala demais e não percebe que está falando demais. Então, essa conexão consigo mesmo, essa autopercepção, esse autoconhecimento é fundamental para qualquer pessoa que queira aprimorar a sua comunicação, a forma de falar em público, claro, não só em público numa palestra, em público em qualquer relacionamento. E um dos pontos mais interessantes é que quando os clientes chegam até mim e começam o processo do trabalho, eles colocam que, inclusive, as relações sociais e principalmente familiares mudam. Existem situações, você que trabalha muito com mulheres, em contextos de crise, de gerenciamento interno, de mudanças de vida, com o nascimento de filhos, esses problemas de fragilidade no casamento. Quando você começa a tratar questões internas da comunicação, o próprio cliente traz de, nossa, estou conseguindo conversar com a minha esposa agora. Sim, minha esposa está me ouvindo. Sim. Porque a gente sabe, e é importante colocar para vocês, que muitas vezes não, que a comunicação ela é feita através do comunicador. Se eu digo algo para Carol e ela não me entende, não é ela que nunca me entende, sou eu que preciso fazer ajustes na minha comunicação para que ela entenda o meu conteúdo. E muitas vezes o cliente traz que ele está conseguindo fazer com que a esposa o escute. E aconteceu, na verdade, um processo duplo. Porque ele está conseguindo também reajustar, fazer ajustes na comunicação dele para trazer essa comunicação de uma forma mais próxima, mais empática, mais carinhosa, mais assertiva, e a relação melhora. Isso é muito usual. E é muito interessante, principalmente nos casamentos, né? Como você disse, eu trabalho bastante com mulheres, e quando a mulher começa a se comunicar de um outro modo, ela observa a diferença que acontece no ambiente dela, ela percebe a diferença que acontece com os filhos, a diferença que acontece com o marido, como as relações podem ficar mais harmônicas, porque se ela, né, na programação neurolinguística, a gente tem uma pressuposição, né, pressuposição são, enfim, pressupostos, né, que a gente
verdades que, se a gente acreditar, certamente podem nos favorecer, e um desses pressupostos é justamente que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, que é exatamente o que a Lari acabou de dizer. E quando eu trabalho isso aqui, né, dentro do consultório, no grupo com mulheres, porque a gente trabalha todas essas pressuposições, e exatamente essa responsabilidade da comunicação é do comunicador. E eu observo isso que você está dizendo, a hora que a mulher começa a se apropriar de fato, de que ela é a responsável por fazer o outro compreendê-la, porque e no contexto, agora eu vou abrir aqui um parênteses, né? No contexto feminino, ocorre que a mulher, vou falar agora vou fazer uma generalização, a mulher normalmente ela fica com muitas atividades, a maior parte das mulheres fica com muitas atividades no dia a dia, cuidado com os filhos, com a casa, e se trabalha fora, enfim, e ela espera do marido uma ajuda, que nem sempre ela comunica que ela quer aquela ajuda e ela espera. Quando a gente trabalha que a responsabilidade da comunicação é do comunicador e essa mulher começa a se apropriar, ela deixa de acreditar, por exemplo, eu não vou ficar pedindo, porque pedir é me humilhar, ele deveria saber. Não, ela percebe que essa é a responsabilidade dela. E como isso melhora até o posicionamento físico, porque como nós formamos, né, nossa mentalidade, nosso corpo está completamente unido, ela melhora a postura, ela melhora a forma de falar, só dela perceber isso e dela verificar o impacto que gera no meio em que ela está inserida. Mas, enfim, foi só um parênteses aqui para falar da mulher, e agora a gente retoma aqui com essa questão dessa responsabilidade e de eu fazer uma verificação. E quando eu comunico, se a responsabilidade é minha, também sou eu que preciso fazer essa verificação, se o outro está compreendendo aquilo que eu disse, né, pelo menos de um jeito bastante próximo da minha intenção. Sim, e é importante colocar alguns sintomas sobre o medo de falar em público. Eu acho importante colocar, principalmente porque eu quero fazer uma dissociação das questões psicológicas, e nada melhor do que você para colocar sobre isso. Os clientes chegam com a sensação física, né? Vamos falar sobre sensações físicas do medo de falar em público, e aí a gente generaliza para quaisquer contextos. Sudorese nas mãos, estão mãos suadas, coração acelerado, a sensação muitas vezes de confusão mental, então o famoso branco, eu fui falar uma coisa, eu perdi a linha do raciocínio, não sabia o que eu estava dizendo, às vezes uma sensação de tremor, de ficar ofegante, a voz parece que não sai, a articulação não sai, às vezes traz a questão do gaguejar, o gaguejar não da patologia da gagueira, da doença da gagueira, digamos assim, mas o gaguejar da ansiedade, né? Da pessoa ficar sem conseguir articular bem as frases e trazer o discurso, o conteúdo que ela precisa. E eu acho importante colocar para você se observar e observar a diferença entre doenças ou questões, patologias, doenças de comunicação ou de linguagem, quais seriam? Então, por exemplo, eu já vi questões de clientes que tinham um quadro real de gagueira instalado, então, logicamente, ele vai ter uma esquiva de falar em público, porque ele tem uma questão na comunicação que precisa de um tratamento, de um acompanhamento terapêutico de um fonoaudiólogo. Sim. Eu já vi profissionais que chegam até mim com transtornos de esquiva, então transtornos de fobia social reais, que precisariam de um psicodiagnóstico e de uma avaliação psiquiátrica, com medicação, com todo acompanhamento. Existe uma diferença muito grande entre os dois quadros. Qual é a diferença? Vou falar da questão da comunicação e a Carol vai trazer essas questões da psicologia. Na comunicação, para tranquilizar todo mundo, 99% das pessoas tem um nervosismo ao falar em público. Sim. Isso é fisiológico. É como se nós estivéssemos na época das cavernas, digamos assim, numa situação de perigo. Nosso cérebro vai mandar uma bomba de adrenalina para o nosso corpo, a pupila vai ficar dilatada, nosso coração vai ficar acelerado, porque a gente sabe que vai se expor para determinadas pessoas ou para uma pessoa. E qual é a resposta que o cérebro dá para a gente? Foge. Sai correndo. Você está em perigo. O que diferencia um bom orador, ou um orador bem trabalhado, de um mau orador? Eu prefiro dizer um orador mal trabalhado. Justamente saber lidar com essa adrenalina, que é usual. Se eu vou falar em público, nos primeiros minutos eu estou mais com adrenalina. É natural. E o próprio corpo reage a isso, né? O próprio corpo acelera, é bioquímico. Então há uma aceleração nos batimentos cardíacos, na respiração, a boca seca, exatamente como a Lari está dizendo. É uma reação de proteção
humana. Exatamente. É o Então, nosso sensação de sistema, disposição. isso, e é o nosso sistema trabalhando bem, a nosso favor. E o que diferencia, então, uma pessoa que chega num palco, numa situação social, ou profissional, ou pessoal, e vai falar, de outra que sente as mesmas questões e não fala bem? Que o bom orador foi um orador bem trabalhado. Ele sabe fazer uso de ferramentas, estratégias, exercícios, que ele vai enfrentar esses primeiros minutos de adrenalina, de ansiedade, de insegurança, e vai continuar o seu discurso, a sua apresentação de uma forma adequada. O que diferencia de um orador mal trabalhado? Ele não tem essas ferramentas, ele não tem esse recurso, às vezes interno, às vezes só externo, ou muitas vezes os dois. Sim. E aí, numa situação dessas, como nós tivemos agora, do ruído, o que ele faz? Ele interrompe, ele sai, ele fica com a sensação de uma autocobrança. Eu vejo uma autocobrança imensa dos clientes, de que, olha, não saiu como eu gostaria, deveria ter sido perfeito. Aproveite a situação para aprender, que sirva de aprendizado. Quaisquer pessoas que vão fazer uma apresentação em público, independentemente da experiência dela, podem passar por situações de crise ou situações inesperadas, como as que nós vivenciamos agora. E aí, como lidar com uma situação dessas? Eu me empodero do meu posicionamento comunicativo. Eu olho o outro como alguém que faz parte deste grupo, e não alguém que está dissociado a mim, me afrontando. Quando eu agrego o outro, então nós estamos agregando vocês à nossa conversa. E não estamos pensando, puxa, tem alguém fazendo uma reforma. Eu consigo entender que faz parte da situação, eu trabalho as minhas questões internas, eu gerencio internamente as minhas angústias, a minha adrenalina, e eu consigo colocar o conteúdo de uma forma adequada. Sim. E, usualmente, as pessoas não nasceram com a comunicação pronta. Existem estudos que trazem que um percentual muito pequeno de pessoas tem um empoderamento, tem a comunicação como algo nato. A grande maioria das pessoas precisa desenvolver a questão da comunicação. Então, eu trago muito meu relato pessoal. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de falar em público. Era uma pessoa, inclusive eu trouxe em algumas lives, em conversas com clientes, que eu pedia para as minhas irmãs ligarem para a pizza, porque eu não conseguia pegar o telefone, telefonar para a pizzaria para pedir uma pizza em casa. Então, eu sou um exemplo clássico do como a comunicação pode ser trabalhada, porque a partir do momento que você faz enfrentamentos do porquê que você se angustia com determinadas situações de exposição e de angústia, e você trabalha essas ferramentas e essas estratégias, seja porque você precisa num contexto de trabalho, mas principalmente porque você vê o valor do quanto que isso vai te agregar como pessoa, sim, e a transformação que isso vai trazer para a sua vida, você consegue chegar onde você precisa. Em termos de se colocar em uma reunião, de se colocar numa conversa dois. Então, eu escuto muito de líderes falando o seguinte, olha, eu recebi um comunicado, uma informação, e líderes eu digo, desde do proprietário de uma casa que tem um funcionário, sim, num escritório, a secretária num atendimento, colegas de trabalho que trazem informações, na hora a pessoa diz, eu fiquei sem reação. Eu não consegui dizer nada. Eu não gostei, mas eu não consegui dizer nada. Então, vamos lá, você precisa dizer que você não gostou. Você precisa dizer que ele invadiu o limite, que foi inadequado, que teve uma inadequação de atendimento, de ética, o que for. Mas como você vai dizer isso? Eu não consigo dizer que eu não gostei. Então vamos trabalhar as questões internas. O que você acha que vem do outro, que você acha que vai te impactar de alguma forma e vai fazer com que você não consiga negociar essa situação. É um ponto. Segundo, como você vai dizer isso? Porque uma coisa é eu falar sobre o meu colar de um jeito. Eu não gostei desse colar. E outra coisa, trazer o mesmo conteúdo e a mesma informação de uma forma diferente. Vamos conversar sobre o colar? Eu não gostei sobre o meu colar por causa disso, disso, disso. E você abre a escuta do outro e você abre para uma negociação. Sim. Então, muitas vezes, quando o cliente começa a trazer numa reunião, ele fala, olha, eu fui falar sobre uma situação de crise na empresa ou no meu trabalho, e as pessoas silenciaram na hora. Ficou um clima pesado, ninguém quis se colocar, e eu disse, olha, se alguém tiver alguma situação importante para me trazer, me traga depois. As pessoas não vão procurar, porque ele já fechou a escuta naquele momento. A postura comunicativa foi tão amedrontadora para o outro, que ele não abriu essa participação do outro para si. Sim. Agregou. Tem um gráfico de comunicação que diz o seguinte, que somente 7% da nossa comunicação é o conteúdo. 55% é a nossa postura, é a nossa expressão corporal,
que tem a ver com a nossa postura física, e 38% tem a ver com a nossa voz, né, o tom de voz, o ritmo. Então, a forma como, né, esse formato, né, de como você posiciona e deixa um clima de silêncio, né, o tom de voz que você coloca, a postura que você usa para falar, ela está junto com o conteúdo, ou melhor, mais até do que o próprio conteúdo comunicando. Exatamente. E o impacto disso é muito grande. Então, imagina só 7% tem a ver com o conteúdo. E olha que o conteúdo, claro que ele é importantíssimo em qualquer situação que você está... talvez a primeira intenção é justamente comunicar um conteúdo, mas ele nunca é sozinho. Exatamente. É impossível que ele seja E a sozinho. mesma situação no outro extremo. Porque se eu demonstro para minha equipe agressividade com algo que eu quero, sem utilizar uma comunicação assertiva, adequada, eu posso me silenciar, não me posicionar e transmitir para o outro uma insegurança, um medo, uma insatisfação. E aí nós estamos falando de forma. E aí, para a gente trazer um pouquinho de sugestões, eu gostaria de perguntar para a Carol, trazer algumas questões sobre essa questão de transtornos psiquiátricos, porque muitos clientes me perguntam, será que eu não tenho alguma questão que eu preciso de um psicodiagnóstico? Então, qual é a diferença? Qual é o limite do que é a comunicação e do que é o emocional? Então, a gente daí vai avaliar não só a questão comunicativa, mas a gente vai olhar para o todo, que a gente chama de um psicodiagnóstico diferenciado. Porque se a gente olhar só uma partezinha da situação, a gente está olhando uma janela. Mas é importante que a gente olhe o todo dessa pessoa. Em quais situações ela tem sudorese? Porque, por exemplo, esses sintomas como sudorese, palpitação, eles podem acontecer em diversas ocasiões. Não só pelo medo de falar em público, mas, por exemplo, numa síndrome do pânico. Por exemplo, até mesmo num transtorno num transtorno de ansiedade, numa crise de ansiedade. Às vezes até mesmo numa crise de depressão também pode aparecer. Então são em várias situações, em vários contextos psicológicos. São até uma situação de saúde. Sim, pode ser às até um quadro de saúde que depende do quadro emocional. Exatamente. E aí é importante um acompanhamento integrado da pessoa. Então, tanto dela fazer exames médicos para verificar, né? Se tem um contexto, por exemplo, que ela tem taquicardia com frequência, é importante que ela faça uma verificação também cardiológica, então a gente não pode negligenciar, eu acho que isso é muito importante. A pessoa chega e a gente só escuta aquilo e acabou. Não, é importante que a gente amplie a percepção e para descartar qualquer possibilidade, tanto de alguma doença física como uma psicopatologia, né? Uma doença psíquica, seja ela depressão, transtorno de ansiedade, pânico. Então, né, esse é o primeiro passo que a gente faz, né? E como que a gente observa isso? Acontece só e exclusivamente quando está diante de uma comunicação? Acontece também em outros contextos? Quais são as sensações? Do que é este medo? Qual é a intensidade? Então, todos são aspectos que a gente vai avaliar, porque a proporção que isso toma também conta pra gente, né? A proporção que eu digo é o quanto de resultado traz para a pessoa, de resultado negativo traz para a pessoa. Se o impacto é muito grande, pode não ser uma psicopatologia, mas ela precisa ali de um atendimento e de um cuidado que vai além de um acompanhamento da consultoria da comunicação, além de um acompanhamento fonoaudiológico. Precisa de um acompanhamento realmente psicológico, porque tem questões emocionais, e não são só essas que nós falamos aqui, não é só o medo do julgamento, isso pode ser muito mais, isso pode ser maior, então precisa olhar para tudo isso. Então, uma avaliação, um diagnóstico diferenciado, né? Olhar de todos os lados, olhar para o ser humano de uma forma integrada, que é com a consultoria de comunicação, com a psicologia, com o médico, para que a gente possa avaliar esses sintomas, porque de fato é tênue. É tênue a gente saber a linha. Então, se a pessoa só chega aqui e fala, eu tenho medo de falar em público, a investigação é sempre, e o que mais? E o que mais? Porque pode ser pontual, e se for pontual, intervenções pontuais solucionam. Eu tenho clientes que ficaram anos, a vida inteira, com medo de falar em público. Na primeira sessão, a gente toca em determinados assuntos, que o meu trabalho, acho importante deixar claro que não é um trabalho terapêutico, é um trabalho consultivo. A partir do momento que nós temos questões muito fortes, emocionais, elas são encaminhadas para o psicodiagnóstico, mas existem esses dados, como eu trouxe para você. Ele se lembra de uma situação de exposição, ele se lembra de algum dado que, de alguma forma, ele tem um clique naquele momento, e a partir daquele momento, ele rompe. Ele não rompe
não vira na próxima sessão um orador exímio. O que eu quero dizer é que ele rompe com aquela esquiva, com aquele medo em uma sessão. Porque ele começa a perceber que simplesmente aquele medo ele se desfez. Sim. Quando a gente desfaz esse medo, ou traz para a luz da onde vem, traz para a consciência da onde vem a situação, sim, a gente consegue trabalhar. Sim. E a partir do momento que você trabalha, você se livra dele. Exatamente. E por exemplo, um caso que pode acontecer, né? Uma pessoa que é diferente deste caso, é o oposto do que a Lari está dizendo, uma pessoa que está num quadro de depressão e de estresse intenso, que ela já vem passando por esse processo, e aí começa também a aparecer, entre outros sintomas, o medo, o pânico em falar em público. Isso é comum de acontecer. Agora, ele não está isolado, ele está associado a uma série de outros medos, de outros pavores, de outras limitações que aquela pessoa está tendo. E a questão ali não adianta, às vezes você faz uma intervenção a respeito da comunicação, mas nem sempre aquilo é suficiente, porque aquilo está conectado com outras coisas. Então, ela precisa cuidar do que a gente chama da raiz, porque aquilo é o que está a pontinha do iceberg, é o que está aparecendo, de repente, um pânico ali de falar na reunião, mas a gente sabe que ali por trás existe um quadro de depressão que já vem se estendendo, ou um quadro de estresse muito grande, ou um quadro de um transtorno de ansiedade. Então, tem outras questões envolvidas. E aí, é realmente um diagnóstico, é você ir até um profissional para que o profissional possa fazer essa avaliação, ter essa percepção, porque às vezes a pessoa que é leiga, ela não vai ter essa percepção. Agora, quando você chega num profissional, por exemplo, com a Lari, ela tem todos os recursos para dizer, eu vou até aqui, né? Sim, porque até sim. aqui você precisa... E a mesma coisa porque é uma questão emocional, ok, mas quando chega em forma é alguém que vai, né, te trazer técnicas e estratégias somadas ao seu empoderamento, né, a apropriação que você tem de você mesmo, do seu corpo, enfim, e aí você vai conseguir deslanchar, mas tem algumas questões que são de ordem exclusivamente psíquicas mesmo. Então, como diferenciar? De fato, é termo, é importante buscar ajuda. Sim, acho que essa é sim, sempre a questão, né? Porque traz um impacto para diversos aspectos, né, vários setores, e quanto mais a gente procrastina, quanto mais a gente posterga para fazer alguma coisa, maiores são os impactos que pode gerar de um relacionamento afetivo, das relações familiares, das oportunidades de trabalho. Quer dizer, a comunicação, ela é de fato algo central na vida do ser humano. O ser humano é um ser que, né, ele se comunica desde sempre, né? Desde que nasce, ele está ali se comunicando pelo choro, enfim. Então, a comunicação vai perpassar a vida toda do ser humano. Quanto mais ela for fluida, ela for tranquila, melhores serão os resultados dele em qualquer setor da vida. Eu acho importante colocar também o diálogo interno que a pessoa tem. Sim, isso é importante. Porque... Aliás, eu quero pegar a carona nisso que você está falando para dizer que a Tati fez uma pergunta para a gente sobre vícios de linguagem. Então, acho que a gente pode emendar em diálogos internos e depois em vícios de linguagem, se for possível. Certo. Se eu vou fazer uma apresentação em público, ou se eu vou me colocar para pessoas e eu já me considero internamente, o diálogo interno não é a conversa que a gente tem com o nosso travesseiro, deitados, pensando sobre quem somos nós, o que nós acreditamos sobre a gente, se eu acredito que eu realmente sou qualificada para falar sobre o assunto, ou se eu tenho capacidade intelectual, enfim. Quando nós vivenciamos situações recorrentes de estresse voltados para a comunicação, nós começamos, eu acho que uma coisa está relacionada à outra. Muitas vezes a gente já tem o medo de falar em público, e o medo de falar em público fragiliza a nossa segurança pessoal, emocional, de se colocar, e o contrário também, as próprias inseguranças, os nossos monstros internos, não nos permitem nos expor em situações como essa, independentemente da situação. Eu sempre falo, seja uma pessoa ou 1000 pessoas. Eu tenho casos de pessoas que me trazem a fala de que, olha, eu abri mão de um emprego
porque eu precisava me expor, eu abri mão de uma entrevista de trabalho, eu abri mão de uma apresentação internacional, porque eu não ia dar conta de subir no palco e fazer uma apresentação. Então é você optar por ficar realmente dentro dessa comunicação sua interna, né, dos seus pensamentos, que não são nem um pouco positivos nesse momento, acreditando que você não tem essa capacidade, do que enfrentá-los. E como eu disse, nunca vai ser perfeito. Exato. Esse é o ponto. Eu falo para os meus clientes, não se cobre tanto. Utilize essa ferramenta, ou esse evento que aconteceu, como uma ferramenta de aprendizado. Então, se numa próxima vez eu vou fazer uma apresentação em público e o equipamento queimou, qual é a outra estratégia? Se eu vou fazer uma apresentação fora do país e eu me deparo com um contexto totalmente diferente, qual é a próxima estratégia para isso não acontecer de novo? Tenha como aprendizado. Porque se eu entender aquilo como um bloqueio, nunca mais eu vou fazer porque eu não sei fazer isso, ou eu não sou a melhor pessoa, eu nunca mais faço. E você começa a cada vez mais empilhar como uma pirâmide de crenças, de bloqueios que de alguma forma vão te impactar negativamente e você não vai conseguir se posicionar. Em relação aos vícios de linguagem, o que são vícios de linguagem, para explicar um pouco? Vícios de linguagem nada mais são do que alguns elementos, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, na fala, que eles não têm sentido de significado nenhum, sentido linguístico nenhum. Então, por exemplo, o né, é tá bom, deles, ok, né? Isso, tipo assim. Então, a gente coloca no meio da frase, e eles sujam o nosso discurso. Então, se eu conseguir retirar todos os vícios de linguagem, eu consigo trazer a mesma informação num curto espaço de tempo, sem essa sujeira, digamos assim. Como lidar com os vícios de linguagem? Os vícios de linguagem são muito recorrentes, principalmente na fala do dia a dia. Sim. Quando nós precisamos nos expor, principalmente numa reunião de trabalho, no telefone, num vídeo, nós precisamos eliminar esses vícios de linguagem, e é um trabalho diário. Você ouvir a sua fala, você percebeu que você cometeu um vício de linguagem. Vamos brincar? Né? Vamos brincar? Quando eu digo para o meu filho, por exemplo. Ou, estou indo trabalhar, tá bom? Vou trabalhar. Está bem? Ou vou trabalhar. Ponto. Tentar retirar. Você repete a mesma frase 1, 2, 3 vezes, o mesmo discurso, e automaticamente os vícios de linguagem vão sendo reduzidos. Porque eles são gerundismo, né? Exato. E porque tudo isso está automatizado. Eles estão automáticos na nossa cabeça, então a gente não percebe. E quando a gente faz essa pausa, que a gente vai ficando mais atenta à nossa fala, mais atenta a gente. E uma coisa que funciona muito é se assistir. Na hora que a gente se assiste, eu particularmente não gostava de me assistir. Detestava me assistir. Todo mundo, não é só você. Larissa, eu tenho que assistir o meu material? Tem. Vai transcrever, vai me mandar ainda hoje toda a sua percepção sobre a sua fala. Pois é. A gente precisa desse olhar. Exatamente. E aí quando a Ari me disse, você precisa olhar o seu material. E aí eu comecei a olhar o meu material. E eu fui observando os vícios de linguagem, não só vícios de linguagem, mas várias questões que eu não tinha ideia que eu falava, porque é automático, mas que a gente daí começa a observar e passa a fazer muita diferença. E o legal disso também é que você passa a ficar mais presente enquanto você está falando. Porque a Popolari falava do diálogo interno. O diálogo interno, ele acontece quando a gente não está muito presente, ou seja, eu não estou aqui, eu estou aqui, mas pensando, o que eu vou falar daqui a pouco, depois daqui, ou e se tal pessoa pensar tal coisa de mim? Quando eu faço isso, eu deixo de estar presente. E se eu deixo de estar presente, vem o branco, vem uma conversa, vem o né, então, porque ela entra justamente no momento em que eu saí de cena, no seguinte sentido, eu deixei de estar aqui, presente, atenta, eu fui com a minha mente para um outro lugar. Então, o fato da gente treinar, se observar, nos ajuda muito também nisso, para ficarmos presentes na forma como estamos falando, nas palavras em que estamos usando, e aí os vícios de linguagem se reduzem. É incrível. Exatamente. Incrível. E esse ponto que você trouxe sobre o que são pessoas muitas vezes que têm dificuldade do silêncio.
Se eu digo algo para você e eu não sei muito bem como dizer, eu não sei como você vai escutar o que eu vou dizer, e eu coloco um vício de linguagem, eu não quero manter o silêncio. Porque o silêncio, para mim, é perigoso, naquele momento. Então, existe um movimento também de proteção. Como trabalhar, então, nessas situações? Ou que eu não quero manter o silêncio, ou que o meu cérebro não conseguiu organizar a frase adequadamente, e nesse momento que eu estou buscando palavras, eu introduzo um vício de linguagem. Então, né, daí, silencie. Silencie, reorganize o que você quer dizer e refaça a sua frase sem utilizar o e e o né. Então, eu só quero contar uma situação para vocês. Hoje eu fui na casa... silencie. Hoje, eu fui na casa da minha amiga. Busque as palavras no silêncio. O silêncio, como a gente já disse, ele é importante nesse turno comunicativo e não transmite ao outro essa sensação de invasão, de que eu falo o tempo inteiro, inclusive com os vícios de linguagem, e o outro não tem esse espaço para entrar no discurso. Porque não é só entrar no discurso. O discurso é o quê? É relação entre as pessoas. Se eu não permito que você se comunique comigo, eu não permito que você interaja comigo, a gente não tem uma relação de interação, de contato. Sim. Humano, pessoal, emocional, enfim. Sim. O silêncio faz parte, ele está na composição. E justamente a ansiedade, sim, a vontade, e tudo isso pode deixar o discurso mais, como a Lara usou há pouco, o termo sujo, né? Faz muita diferença. Agora, sabe uma curiosidade que eu tenho? Eu gostaria de te perguntar, porque não é exatamente sobre o medo de falar em público, mas é sobre esses né, os vícios de linguagem. Hoje a gente vê muitos vídeos na internet e muitos recortes com os es, né, as pessoas fazem uma edição, então elas não param de falar essas coisas. Elas falam, continuam falando, e aí na edição isto é cortado. E fica um vídeo também estranho, né? Porque eu não sei qual é a tua percepção sobre isso. Eu, particularmente, acho estranho, porque falta ali algo, porque a pessoa, ela não parou e também não colocou aquele... Né, o vício de linguagem que ela colocou. Não teve a pausa. Não teve a pausa, é isso, exatamente aqui. Não teve a pausa. Nós falamos por blocos. Então, nós estamos falando de um assunto, a Carol silenciou, e nós vamos argumentar outro assunto, e em cada bloco nós temos as frases e a argumentação. E nessas frases e argumentação, nós temos a pausa. E a pausa não necessariamente é uma respiração. Não é uma vírgula no texto, digamos assim. Porque eu posso silenciar no momento que não existe uma vírgula e uma respiração. É o momento de silenciar para uma reflexão, é o momento de silenciar para me organizar, porque eu vou trazer algum conteúdo novo, eu tive um insight, quero argumentar, enfim. Independentemente disso, as pessoas acabam utilizando em alguns momentos o vício de linguagem para mascarar, muitas vezes, a falta do treino dessa organização do pensamento. Sim. E aí entra o preparo prévio. Nesses vídeos, muitas vezes a pessoa, ao invés de ter um preparo prévio da argumentação, então já vamos entrar com algumas orientações até para as pessoas que têm esse medo de falar em público. Quanto mais você organizar, estruturar a sua fala, menos vícios de linguagem você vai ter, porque o seu cérebro vai conseguir articular, cadenciar a argumentação de uma forma precisa, de uma forma com qualidade e que o outro te entenda. Se essas pessoas fazem essa edição, eu ainda não vi um material muito pontual nesse sentido, porque às vezes a pessoa faz uma edição por causa de um ruído, como a gente ouviu agora. Sim. Eu, por exemplo, moro em Moema, então nós temos avião de 5 em 5 minutos, não tem como passar um avião na gravação de um vídeo. Existem situações que fogem ao nosso controle, né? Situações físicas, enfim. Mas independentemente disso, nós estamos falando de inadequação de comunicação, faltou preparo prévio. Se eu sei o que eu vou dizer, como eu vou dizer, para quem eu vou dizer, eu não vou ficar editando. A fala vai fluir. Então, eu costumo dizer que existem 5 perguntinhas primordiais para você organizar um discurso, para você se preparar. Principalmente para quem fica inseguro nessa exposição. Para onde eu vou falar? Sim. Se eu vou falar para um público no espaço aberto, a minha comunicação vai ser de uma forma, minha voz vai ser utilizada de uma forma, meus gestos vão ser de uma forma. Se eu estou sentada numa sala, é de outra forma. Então, qual é o espaço físico? Quando vai acontecer? Se vai acontecer à noite, num sábado,
Como eu vou motivar essas pessoas? Ou se vai ser no domingo depois do almoço, ou numa segunda-feira às 7 horas da manhã, a minha apresentação. Muda a configuração da forma, inclusive, como eu vou apresentar o mesmo conteúdo, mas com discursos diferentes. E para quem? Se eu vou fazer uma apresentação para adolescentes de 18 anos, com o mesmo conteúdo, vamos falar sobre depressão. Depressão para adolescentes e depressão para adultos. É o mesmo conteúdo, mas é uma postura, uma forma, uma adequação de comunicação, ajustes totalmente diferentes. Então, onde, como, quando, para quem e por quê? Qual é o objetivo da minha apresentação? O meu objetivo é falar sobre a depressão, então eu falo muito do miolo de uma flor. Nós temos um miolo de uma flor, que na minha percepção é o objetivo. Eu posso fazer várias argumentações que a gente imagina como a pétala. Então nós vamos falar sobre depressão, eu posso falar sobre a depressão, a medicação, atendimento psiquiátrico, suicídio, etc. e tal. A intervenção da família, mas eu vou abrir um assunto e eu vou fechar sobre esse assunto por blocos, porque o meu miolo é a depressão. Então tem pessoas que sem o preparo prévio falam e perdem o foco. Ou quando eu estou muito nervosa, eu quero que as coisas acabem logo, eu termino antes do tempo. Então, se eu tenho uma aula de meia hora, eu falo em 10 minutos. E aí, qual é a percepção do outro? Faltou o conteúdo, ele é ansioso, ele é inseguro, ele não teve preparo. Então, organize a sua fala com essas perguntas, treine. É um vídeo que eu vou trazer, amanhã eu vou postar esse vídeo. Não somente na frente do espelho. Na frente do espelho, nós estamos vendo conteúdo. Eu estou prestando atenção no conteúdo, porque eu não consigo ver a forma no ao vivo. Quando você filma, é o segundo passo, você tem um papel de espectador. Exato, no momento quando você se coloca num papel de espectador, você senta literalmente para pegar o seu balde de pipoca, você vai falar, nossa, essa frase não ficou legal, essa argumentação não está adequada, eu vou fazer um reajuste, aqui está cansativo, vou cortar essa parte. Nossa, aqui minha forma transpareceu isso, transpareceu aquilo. É todo esse trabalho de media training, de treinamento de oratória que a gente também faz. E peça feedback para as pessoas. Como as pessoas fazem uma leitura sobre a sua comunicação? Você é uma pessoa clara? Você transmite arrogância? Não necessariamente você é uma pessoa arrogante, para deixar claro que nós não estamos fazendo uma avaliação da personalidade da pessoa, mas como o outro lê sobre mim. Quantas pessoas não conheceram a gente e falaram, nossa, eu te achava tão metido? Ou se achava tão fechado, ou tão expansível, você é diferente. Por quê? Porque é a leitura do não verbal, aquilo que a gente comentou antes. Exatamente. Então pergunte para o outro, apresente o seu material para o outro. Se você tem uma reunião, organize, estruture e apresente para pessoas próximas. Peça um retorno de qual a percepção que ele tem sobre a sua comunicação e faça ajustes. Se prepare antecipadamente com recurso audiovisual. Pense em estratégias e não faça, principalmente, e acho que é uma orientação muito importante, não faça do seu material o ator principal da sua apresentação. Jamais. Você precisa brilhar, não o seu PowerPoint, não o seu vídeo, não as suas imagens. O seu apoio, o seu material é um material de apoio. Sim. E muitos clientes trazem a questão de, olha, eu decorei o conteúdo, chegou na hora, me deu branco. Mas não é o conteúdo para decorar. Você é a pessoa que domina o conteúdo. A organização do pensamento, ela vem de você. Então, domine esse conteúdo, treine como você vai trazer essa informação e não faça o seu material de apoio com o ator principal. Vá você e brilhe. E se naquele momento não saiu como você esperava, você teve que gerenciar uma crise, uma situação inesperada, tenha como, mais uma vez, uma ferramenta de aprendizado. E aos poucos, vá se expondo. Não se esquive, não evite as situações. Por mais que você ache que você está inseguro, que o outro possa fazer melhor do que você, faça. Porque aquilo que você fez internamente vai ser muito grande e vai ser um primeiro start, um primeiro movimento para você dar o próximo passo. Ninguém vai sair de um extremo de medo de falar em público para um grande orador. E eu falo isso muito para os meus clientes, é um processo, é um desenvolvimento emocional, inclusive dos órgãos articulatórios, da articulação. Porque muitos clientes trazem, olha, eu pensei, escrevi, e na hora me deu branco. Por quê? Porque nós ativamos uma área do cérebro, que é a área do pensamento ou da linguagem. E nós temos que jogar isso para a nossa articulação. E você precisa treinar falando.
Faz toda a diferença também. Faz a diferença, porque quando você articula, você faz com que o cérebro mande o pensamento para a área do cérebro que articula os sons e a fala, e você consegue trazer da forma mais clara, precisa e didática possível. Só aí você consegue gravar um vídeo sem essas rupturas na fala, sem essas dificuldades. Seja com vício de linguagem, seja uma pessoa que é prolixa, que fica repetitiva, que perde o objetivo, que não consegue ser compreendido pelo outro, porque não teve treino, não teve um preparo prévio. Sim, sim. E faz toda a diferença. Eu acabei de gravar o curso, um programa para mulheres, e a Lari me assessorou nisso tudo, e como fez e faz realmente a diferença, porque quando a gente se assiste, quando a gente de fato se prepara e treina, isso faz. Eu gosto muito de improvisar, adoro improvisar. É muito bom também. É muito bom você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que oratório, o posicionamento comunicativo é uma marionete. Eu fiz uma postagem sobre isso. Quem é você atrás dessa comunicação? Então a Carol gosta de improvisar. Uma pessoa é piadista, ela pode ser piadista, mas de que forma ela vai fazer a brincadeira, dependendo da apresentação de quem ela vai conversar. No contexto. A gente não vai tirar a espontaneidade, a personalidade da pessoa. Sim. Quem é essa pessoa por detrás dessa comunicação? Sim, não existe forma de bolo para isso. Exatamente. Isso que é o mágico. Exatamente. É você respeitar o estilo da pessoa, e dentro desse estilo, ela pode se potencializar. Conhecendo mais de forma, treinando, eu conheço oradores incríveis e que contam que treinam, às vezes 10 vezes para uma palestra, porque quanto mais você faz isso, melhor fica o teu resultado. Treino. Então, às vezes, eu como gosto do improviso, eu vou aprendendo a ponderar, porque nem sempre, em alguns contextos, o imprevisto pode ser ótimo, mas em alguns contextos, só o imprevisto, ele me falta. Ele me deixa na falta, porque ele me deixa com o o tá, construindo um pensamento ao mesmo tempo em que eu já estou gravando, ou em que eu já estou falando com o outro. E aí isso, no vídeo principalmente, é muito complexo. Porque ainda que numa conversa cotidiana, no dia a dia, passa. Mas no vídeo, fica muito nítido. Exatamente. E muitas vezes não é a preocupação de quem faz o vídeo do que o outro vai pensar sobre si, mas ele não para pensar na imagem dele, ou como profissional, ou como pessoa, ou da marca dele sendo impactada negativamente. Sim. Porque aquele vídeo colocado na internet pode viralizar, independentemente disso, as pessoas que vão assistir vão fazer uma leitura sobre mim, sim, mesmo não me conhecendo. Então, olha, eu considero esse profissional desqualificado, antiético, ou com uma postura sem conhecimento, ou o contrário, nossa, que profissional adequado. Existe uma leitura que o outro faz sobre o que a gente traz. E quando a gente faz um vídeo, quando a gente vai dar uma aula, eu vejo muito de profissionais, principalmente profissionais de muita experiência, Carol. Eles trazem, eu não tenho medo de falar em público. Existe uma diferença muito grande entre saber falar em público e a forma, sim, como você vai falar em público. Porque às vezes o profissional de muitos anos de experiência, ele vai na frente do palco e ele fala muito bem o que ele precisa falar. Mas ele não pensou na forma. As pessoas não entendem. O conteúdo é cansativo. Quantas vezes a gente estava num curso que você pagou, chegou lá e falou, ai meu Deus, eu não vejo a hora de ir embora. Não é porque o conteúdo é ruim, mas a forma como está sendo passada. E a leitura que a gente faz não é simplesmente de se eu tenho medo de falar em público, mas será que eu tenho preparo para que o outro crie uma conexão comigo e preste atenção em mim? E aí, inclusive, na vestimenta. Comunica algo também. Lógico. Se eu vou falar sobre depressão, inevitavelmente, eu não poderia usar preto, uma maquiagem preta, estou dando um exemplo para vocês entenderem, e ter uma fala mais assim, com um tom de voz mais assim, porque vai criar uma conexão, inclusive, emocional com essas pessoas. Sim. Nós estamos falando de um assunto pesado, que é a depressão, por exemplo. Como que eu vou criar conexão com o público com a vestimenta que eu uso? Eu não vou usar, por exemplo, uma roupa totalmente social se eu vou numa empresa informal, de jovens, uma startup, uma empresa que acabou de ser fundada. Sim. Eu não vou usar, por exemplo, uma roupa totalmente informal se eu vou numa empresa de executivos com uma formalidade maior, ou com profissionais que da área jurídica, por exemplo, que existe outro tipo de vestimenta. Tudo isso tem que ser pensado.
Sim. Quem, como, onde, por que, como. Pensem nessas perguntas para você ajustar a sua fala. Famosas. São fantásticas, elas salvam, porque se você consegue responder a tudo isso, você consegue se adequar a cada contexto. Exatamente. E aí se preparar dentro dessa adequação. E o resultado seguramente é muito melhor. Exatamente. E o medo, ele diminui muito, se não for embora realmente, porque ele diminui muito. A cada apresentação. A cada teste, a cada pequena exposição que você faz, o nível de ansiedade vai sendo reduzido. Isso é uma forma da própria psicologia trabalhar comportamental. Exatamente. Você vai se expondo aos poucos, seu nível de ansiedade vai ser reduzido, até um dia que você vai chegar na frente, você vai sentir um pouco, às vezes, de ansiedade, em poucos segundos isso passa. Exatamente. Eu digo sempre que para correr uma maratona, a gente tem que dar o primeiro passo. E a gente não corre uma maratona começando, hoje eu vou fazer uma maratona. Não, é impossível. Você vai se quebrar, certamente, vai lesionar. Você corta, você começa a correr para uma maratona correndo um pouquinho, né? Andando, treinando, dando um trote, ou se você já treina, ok, já está no nível, mas isso vai solicitar um preparo. Então, é a mesma coisa, né? Para a gente ter uma apresentação adequada, se você já tem isso naturalmente, você ainda pode aprimorar. E se isso não acontece, tem um preparo, tem um caminho para que isso aconteça. E tem caminhos que são fáceis de serem trilhados. E a Lari tem um caminho fantástico, super recomendo, porque são ajustes que fazem toda a diferença mesmo. Então, quero primeiro te agradecer pelo trabalho que você já fez comigo e pelo quanto isso me ajudou, e te agradecer também por esse momento aqui. Gente, já passou 1h10 e eu nem percebi, porque eu adoro conversar com a Lari. Ela fala de um jeito, ela se comunica de uma maneira... Nós tivemos que dar uns minutinhos a mais por conta do problema que nós tivemos. Foi só por isso que a gente ficou aqui falando, porque pessoas que não falam quase. Quase nada, né? A gente estava aqui tricotando, quase nada. Quase nada. Enfim, então, bom. Aí aquela parte, entende? A gente já faz tudo ao vivo. Então, é quando a gente pensando assim, o que a gente vai fazer agora? Sim, a finalização. Bom, então eu quero mais uma vez te agradecer por tudo que você colocou aqui. A gente teve várias pessoas entrando aqui, deixando beijo. Então, um beijo para todos vocês que passaram por aqui. E se você está assistindo a essa live depois, porque ela fica ali no Facebook, a gente também depois coloca lá no YouTube. Você também pode deixar os seus comentários, pode compartilhar. Os comentários a gente responde depois. E você também tem aqui no anúncio do post tanto os meus contatos como os contatos da Larissa. Aliás, com a Larissa você tem ali um link que você entra e você já consegue acessar o Facebook, o site, o Instagram, tem vários contatos ali que você pode fazer. Se você quiser, inclusive, falar alguma coisa do seu trabalho... Eu acho importante só colocar rapidamente que o meu trabalho ele é feito preferencialmente, na grande maioria, online. Então, muitas pessoas que não são de São Paulo podem entrar em contato, posso tentar ajudar nesse sentido, porque eu faço atendimento de todas essas estratégias pelo método Decode, que foi o método que eu desenvolvi. E nesse método a gente vai trabalhar todas essas questões internas e a questão da forma da comunicação. E eu tenho clientes não somente no Brasil inteiro, como no exterior. Então, atendimento também em São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, em Alphaville, em São Paulo, e o atendimento online. Nós conseguimos lidar com essas questões de uma forma consultiva e muito individualizada. Sim. Porque cada questão do medo de falar em público ela é única. O medo é um só, o medo de falar em público, mas o que rege, quem é esse ser humano que está atrás, é o universo de cada um. Sim. Então, esse trabalho eu faço, e os links estão aí, eu estou super à disposição, inclusive para as pessoas que tiverem dúvidas. Eu acesso muitas mídias sociais, eu trabalho muito com marketing digital. Vocês podem entrar em contato comigo, que assim que eu ler a pergunta, eu retorno para você com alguma orientação, com alguma informação. Perfeito. E aqui você também tem as minhas mídias, você também pode fazer contato comigo. E assim como a Lari, é muito interessante isso, porque é raro eu dizer que eu também faço atendimento pela internet. Eu vou falar isso de vez em quando. Inclusive o trabalho da Carol
eu vou deixar registrado mais uma vez, que é fantástico. Eu passei pelo processo todo de consultoria da Carol e foi transformador para minha vida. Eu vim de um processo todo de construção de carreira presencial, de consultoria, e no movimento todo de transição de vida, de nascimento de filhos, de mudanças pessoais, o trabalho da Carol foi extremamente importante, foi um divisor de águas na minha vida. Eu também quero te agradecer. Nós somos parceiras e colegas profissionais e, sem dúvida nenhuma, para eu estar onde eu estou hoje, com toda essa ressignificação da minha carreira, desse posicionamento estratégico de marketing digital, ela foi uma das principais responsáveis. Então, super indico, entre em contato, e ela fala do trabalho online, que foi feito inclusive comigo, em alguns momentos online, em alguns momentos presencialmente. Com certeza, o retorno fantástico. Essa moça tem um brilho incrível, maravilhosa. Gratidão sempre, gratidão mais uma vez, e obrigada a você que esteve aqui com a gente. Um beijo grande. Um beijo. Sucesso para vocês e muita vida, muito valor e muito empoderamento nessa comunicação. Nos vemos bem em breve numa próxima live. E a Lari, ela posta vídeos com muita frequência. Talvez você tenha percebido aqui que ao longo da nossa conversa ela foi dizendo, é um vídeo que eu postei, um vídeo que eu vou postar. Porque a Lari posta bastante vídeo com muitas dicas. Então vale a pena segui-la nas redes sociais, porque você vai ter dicas incríveis. E as perguntas, agora eu tenho trabalhado com perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta pontual, mande um e-mail para mim, larissa@larissaumorsilva.com, está aqui no link de vocês, que eu vou gravar um vídeo respondendo a sua pergunta. A cada semana eu tenho gravado um vídeo respondendo as perguntas. Que máximo, que delícia, eu vou mandar uma também. Tchau, tchau, muito obrigada, um beijo.